Boa noite, senhores. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo Tesla Brasil. Toda quinta-feira você tem um encontro marcado aqui, hein? Pede para a mulher lá assistir a novela e você fica aqui com a gente para pegar informações, né, professor Sérgio? Com certeza. Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Papo Tesla Brasil aí. Aproveitando o Sérgio, toda vez que ele está por perto, a gente aproveita e grava uns programas junto aí. É a hora e agora. É bom ter você aqui, Sérgio. Obrigado. Então, hoje nós vamos falar sobre veículos híbridos, né? Fazer um comparativo entre os veículos híbridos e os 100% elétricos. Eu sei que tem muita gente que já falou sobre isso, tudo, mas a gente vai tentar num panorama um pouquinho diferente do que o usual aí, né, Sérgio? Sim, sim. Existem, né, algumas características diferentes entre esses dois tipos de veículos, tá? E até classificações diferentes entre eles mesmos, né? Então é importante a gente conhecer um pouquinho sobre isso. Tem muita gente que me pergunta, Roberto, o que você acha? Compro um veículo 100% elétrico ou compro um híbrido? Isso é que nem escolher bateria, né, Sérgio? Tem uma aplicação para cada um. Se você tem pouco dinheiro, pode esquecer de comprar um carro 100% elétrico. Sim. Se você tem uma necessidade de autonomia muito grande para lugares quando você não tem carregamento, não dá para você comprar um 100% elétrico também. Exato. Né? Então, e tem uma outra diferença aí também, né? Tem o híbrido, que é híbrido simples, né? Que ele carrega com o próprio motor dele, pelo amor de Deus. Isso não significa energia infinita, né? Por favor, gente, esquece que esse negócio de energia infinita e moto perpétuo não existe. Não existe, não é nada disso. E tem também o híbrido plug-in, que você pode carregar na sua tomada. Isso faz com que a energia, né, o consumo do seu carro seja baixo por conta também da energia que é mais barata do que a gasolina, né? Então, você está transformando uma energia em outra, mas ele tem algumas vantagens, tipo freio regenerativo que carrega a bateria, a transformação ocorre num momento onde você não está forçando demais o carro, então ela fica um pouco mais barata, e depois também você tem a possibilidade de usar, ou o carro faz isso, né? A possibilidade de você usar o motor elétrico naqueles momentos onde ia gastar mais combustível. Então, é basicamente o gerenciamento do carro, do veículo híbrido, que faz com que ele seja mais econômico. Eu vou contar a minha história depois aí para vocês, né? Da alegria de trocar uma Toro por um híbrido, né? Verdade. Mas vamos falar mais sobre as diferenças aí, né, Sérgio? Basicamente, um é 100% elétrico e o outro tem motor a combustão. Né, essa é a diferença óbvia, né? Mas, digamos assim, no aspecto técnico, a grande diferença que você tem entre o híbrido e o puro elétrico é a forma com que ele gerencia a energia, tá? Então, por exemplo, a bateria de um veículo híbrido, ela vai durar muito mais tempo do que a bateria de um elétrico. Por quê? Ainda que sejam baterias em termos de dimensionamento diferentes, elas têm a mesma tecnologia. Porém, a forma com que a energia é usada que determina a vida útil da bateria. Como o veículo puramente elétrico ele tem um intervalo, ciclo mais longo, né? Um intervalo de uso maior, então você vai ciclar mais vezes uma bateria no veículo puro elétrico. Já o híbrido, você não está usando toda a gama de energia que ela armazena, mas uma faixa muito pequena, geralmente entre 40% e 90%. Tá? Então você usa muito pouco da energia que está ali. E aí isso permite com que você estique a vida útil da bateria do veículo consideravelmente. Tá? E tem uma outra coisa também, né, Sérgio, que muita gente cai nessa, né? Como a gente fala muito de conversão de veículos elétricos, essa é a nossa praia, né? Apesar de muita gente achar que concorre com a gente, né? Não tem ninguém que realmente trabalhe isso e que ensine isso no Brasil. Né? Conheço 2 pessoas lá fora que ensinam a conversão de veículo elétrico. A maioria das pessoas que fala de veículos elétricos hoje no Brasil fala de veículo de fábrica. Então, a gente sempre entra no assunto conversão porque é a nossa praia, né? A nossa especialidade. Não é veículos originais de fábrica, apesar da gente falar disso mais uma vez. Né? Então, tem muita gente quando vai fazer uma conversão de veículo, encontra bateria de veículo híbrido no mercado e compra para fazer um veículo 100% elétrico. Cuidado com isso, gente.
Não que ela não sirva, não é que não é isso. A gente até usou já, né? Até tem vídeos nossos usando bateria de lítio ou bateria de carro híbrido para veículo 100% elétrico. Mas ela tem uma capacidade energética muito menor do que um veículo 100% elétrico. Então, às vezes, você vai querer usar um veículo com uma bateria de carro híbrido e ela não tem uma capacidade tão grande assim. A bateria do carro híbrido, ela, por exemplo, vou dar 2 exemplos para você. Ford Fusion e Toyota Prius. Ela tem 1,4 kW de bateria, que é muito baixo com relação, se comparado com o veículo 100% elétrico, né, Sérgio? Ah, sim, é. 1,4 kW, tipo, dá para você dar uma volta no quarteirão e acabou. Yeah. Né? Enquanto que os veículos elétricos puros tá na casa aí de 60 a 80 kWh de capacidade de armazenamento. Tem vários modelos aí, né? Vários tamanhos de bateria. Dá para você andar um pouco? Dá para andar. A gente até colocava no nosso Palio aqui uma bateria dessa, andava durante um tempo, às vezes até 2 cursos nós demos sem reabastecer, porque a gente veio de uma viagem, acabou tendo outro curso, a gente só continuou. E depois do curso, a gente sempre monta o carro, né, Sérgio? Isso. E as pessoas andam. Então, às vezes a gente tinha 20, 30 alunos, eles andavam tudo. Então, dá para andar com uma sim. bateria de carro híbrido. Mas não é um carro que você vai ter o conforto de ter no seu dia a dia, né? Você tem que colocar umas 3 ou 4 baterias dessas para você ter uma capacidade de andar pelo menos 40, 50 quilômetros, né? Exato. Você tem que saber dimensionar isso daí. Para você ter a autonomia que você quer. Então, como não é muita energia, então você vai precisar de uma quantidade relativamente grande de packs de baterias disponíveis. Né? Muita gente não tem isso na cabeça, né? Que existe uma diferença do tamanho de bateria de um para o outro, né? Sim, acho que é só pôr uma bateria que vai funcionar. De fato, vai fazer o motor girar, porém, não vai atingir o desempenho que você deseja. E na própria química da bateria deve ter alguma diferença também, né, Sérgio? Também tem. Dá para o 100% elétrico, para o híbrido ou para o híbrido plug-in também, né? Deve ter diferença. Sim, tem diferença por conta das características de requisito, né? Porque a aplicabilidade de um pack de baterias no veículo híbrido não é autonomia, mas é economia de combustível. Então você vai ter um gerenciamento energético entre eles, né? Uhum. E aí a ideia é que você consiga desempenhar uma certa potência com a bateria. Já no veículo elétrico, você quer ter autonomia. Então você tem que ter capacidade de armazenamento, não é nem tanto a potência, tá? E aí as características são diferentes. Totalmente diferente de uma para outra, né? Não é muito comum você ver veículos maiores híbridos, né? Eu não lembro de um aqui que estavam falando da Ford, né? De lançar uma picape híbrida e tal. Você conhece algum caminhão, algum veículo grande que seja híbrido? E qual o motivo disso? Assim, o híbrido no sentido que a gente tem nos carros hoje é difícil achar. Eu pelo menos não conheço. Agora, o que eu tenho percebido e tenho acompanhado são esses veículos pesados que eles não têm assim um nível de hibridização como a dos carros, mas eles são eletricamente assistidos, que inclusive existem empresas no Brasil fazendo isso, que eles pegam esses caminhões comuns, né, digamos assim, convencionais, e colocam um dos seus eixos eletrificado para eletroassistir o motor a combustão. Aí dessa forma você consegue um ganho de economia de combustível e desempenho do veículo. Né? Não deixa de ser um híbrido, tá? Mas ele é eletroassistido. Né? O motor elétrico não está junto com o trem de força lá na frente, junto com o motor a combustão. Ele está lá atrás, junto com o cavalo. Né? E aí ele dá um auxílio para você ter aí uma economia de combustível, mas também um desempenho na tração da carga. Você principalmente, me fez lembrar... Desculpa. Principalmente em condições onde você precisa de muito torque. Por exemplo, o caminhão vai subir um morro, e aí o motor a diesel tem que trabalhar num regime mais forte, mais acelerado, e aí entra o motor elétrico lá atrás para poder estar
dando um auxílio e aí você economiza aí. É um projeto legal também, né? Porque quem trabalha com projeto é interessante desenvolver projeto nessa área. Você me fez lembrar um projeto que a gente apresentou para a Randon um tempo atrás, muito tempo atrás, que era um eixo elétrico, né? Então tem um diferencial com o motor no eixo e esse motor se transformava num gerador quando estava descendo, né? Qualquer necessidade de utilização de freio freava no freio motor, esse freio regenerativo jogava energia para dentro da bateria e quando ia subir, subia um pedaço. Então era essa a ideia do projeto, né? Acabou não sendo aprovado e tal, mas eu ainda acho muito interessante. Imagina um caminhão com 30 toneladas, quanto ele consegue de energia, né, para poder subir depois desse morro, né? Sim, ia funcionar que é uma beleza, ia dar muito certo. Isso é legal e pode gerar até projetos novos aí, né? Quem trabalha nessa linha de projetos pode pensar num projeto assim. E você me fez lembrar de um projeto que a gente apresentou para a Randon um tempo atrás aí, que era justamente um eixo elétrico na traseira do caminhão. Então, quando você descia, carregava o caminhão, carregava a bateria e depois na subida usava esse eixo elétrico para empurrar durante um tempo esse caminhão. E isso fazia com que esse caminhão tivesse uma economia até de 20%, né? Na teoria, pelo menos, a gente não conseguiu implantar esse projeto, mas já existe lá fora, mas eu acho que é bem interessante. Imagina um caminhão com 30 toneladas aí descendo, quanta energia podia gerar, né? Para depois subir, quer dizer, eu acho que é um nível de hibridização assim, interessante para caminhão. Né? Sim, é bastante incrível e valeria muito a pena investir num desenvolvimento desse, ainda que ele não seja tão tecnologicamente empregado, mas por um primeiro momento e iria ajudar bastante na questão da economia de diesel, né? Sem dúvida. E quando você vê, hoje, se você conseguir 5% de economia num caminhão, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa, porque o caminhão anda muito, né? Anda demais. Tem caminhão que rapidinho faz 1 milhão de quilômetros. Tem um pessoal, inclusive, lá no ITA, estudando aerodinâmica de caminhão. Porque melhorando a aerodinâmica de caminhão, você tem uma economia de aproximadamente até 4%. O que para o frotista, o cara que é dono da frota e tal, isso vai refletir em uma economia monstruosamente alta. Frota é um negócio impressionante. Eu tive... esse projeto eu fiz com um dono de frota também, né? A gente estava desenvolvendo com ele. E aí eu entrei nesse mundo, né? Eu comecei a ter informações sobre esse mundo. Esse era um rapaz novo ainda, não tinha 40 anos, tinha 800 caminhões. Puxa. 800 caminhões trabalhando o tempo todo para ele. Então, qualquer coisa que ele conseguisse fazer em âmbito geral ali da empresa, ele conseguia uma economia muito grande. Para você ter uma ideia, ele tinha um funcionário especializado em pneus para cuidar do balanceamento, da pressão e tudo que envolvesse pneu. Puxa. Esse funcionário ganhava mais de 20 mil reais por mês para cuidar do gerenciamento, nós dois, do gerenciamento dos pneus para que, porque o pneu murcho gasta mais, sim, faz com que o caminhão gaste mais. E ele conseguiu reduzir o consumo dos caminhões só contratando essa pessoa que era um especialista na área. Puxa vida, que bacana. Incrível, você né? vê, um pouquinho que você melhora no processo, isso escalonando por uma frota inteira, a economia é enorme. Então, imagina você fazendo um projeto desse híbrido, né? Que não precisa dar os 20%. Que na teoria era para dar, que desse 5%. Imagina, numa frota, num universo de 800 caminhões. Quanto já seria? Ia responder uma economia tremenda. E hoje a competição é grande, né, no Brasil com relação a veículos elétricos e híbridos, mas muito mais na questão de poder de compra, né, Sérgio? Tá difícil para as pessoas terem um carro 100% elétrico, né? O carro híbrido é bem mais barato, né? Tá complicado. Então, o híbrido ele vem mais barato por quê? Justamente pelo custo das baterias. Que como os híbridos têm uma bateria menor em termos de dimensionamento, não estou falando em volume físico, mas em capacidade de armazenamento. Então, como ela é menor nesse sentido, então ela vai ter um custo menor também e é consideravelmente menor em relação aos veículos elétricos. E se faz uma estimativa hoje que o valor de um veículo elétrico é aproximadamente 70% a bateria. Tá?
Então, como você tem uma bateria consideravelmente menor, o preço do veículo também vai cair. Né? Isso é natural. E pensando nisso, como o nosso mundo é conversão, nós temos um desenvolvimento, né, de um veículo híbrido junto com a Hybrid aqui no Parque Tecnológico em São José dos Campos, junto com a Parker também, né? Desenvolvimento de um veículo híbrido com motor na correia do motor a combustão. Então, é um projeto que já existia lá fora, né? Se você procurar na internet, o Buick Lacrosse 2012 saiu com esse sistema e pode funcionar muito bem. Era um carro econômico, só que como a economia era pequena lá para eles, né, lá fora, que tem um poder de compra enorme, não fez tanta diferença. Para a gente, com carros menores e com motores da mesma capacidade que eles tinham lá, a gente consegue uma economia muito melhor. Então, pode funcionar muito bem um projeto desse, né, Sérgio? Eu acredito que dá certo, sim, até porque o Brasil tem muitas condições favoráveis a um projeto como esse, por exemplo. Né? E a conversão é muito mais barata que você converter para 100% elétrico. Exato, porque você trabalhando com conversão, com veículos pequenos, veículos leves, coisas que não tem lá fora, você vai gastar menos em termos de bateria, menos em termos de todo o periférico que é usado no processo de conversão, como cabo, os outros equipamentos em si, porque você vai ter menor espaço, menor comprimento para poder trabalhar e tal. Então, tudo é favorável nesse sentido. Consegue deixar a conversão bem mais barata, né? Isso. E ela fica boa, fica robusta, porque você não tem muita perda no sistema. Outra vantagem é você poder tirar o equipamento para vender o carro. Exato. E ele não muda nada na característica original do carro. Sim. Então, tira o equipamento, vende o carro, põe no outro carro e só muda o adaptador. Exatamente. Né? Pode ser uma boa ideia, sim. Bom, está sendo desenvolvido, né? Quem sabe aí no futuro próximo aí você vai poder ter isso no seu carro também, né? A grande vantagem de você converter um veículo hoje é custo, né? É custo. Você consegue quase 50% mais barato que você comprar um carro com a mesma capacidade original de fábrica. Então vale muito a pena. E a conversão de híbridos também não vai ser diferente. Você vai conseguir um equipamento muito mais barato para colocar no seu carro, ao invés de comprar um carro híbrido, né? Talvez você não tenha todos os equipamentos envolvidos num carro original de fábrica, né? Porque a exigência é outra, mas vai ter um carro que funcione da mesma forma, né? Ou dependendo do que você colocar, que existe a possibilidade de você colocar mais baterias ou motores maiores, fica até melhor do que o original de fábrica, né? Sim, você consegue um desempenho melhor. Isso vai refletir em todos os aspectos do veículo, inclusive. Bom, gente, era isso que a gente tinha para falar. Então, basicamente, o que é? Se você tiver dinheiro sobrando, compre um 100% elétrico. Né? Se você andar bastante também, se andar pouco, não vale a pena ter um 100% elétrico. Aí não vale a pena. Tem que ser um carro que você use muito. Sei lá, se você é um Uber ou uma pessoa que anda bastante, vale a pena. Se não for isso, vale a pena você ter um híbrido. E já tem Uber rodando puramente elétrico. 100% elétrico. Já tem Uber andando 100% elétrico. Não é só no Brasil, não. Lá fora eu já vi Tesla, Uber. Caramba! Os caras não... E é assim, os caras podem escolher, né? Sim. Já liga logo para andar de Tesla. Então, é assim, gente. A diferença é isso. Se você tem dinheiro, compra um 100% elétrico. Se você... Ainda tá bom, porque você consegue abastecer de graça. Sim. Né? Dá para abastecer em vários lugares aí gratuitamente. Se você não tem dinheiro, compra um híbrido. Olha, vou falar a minha experiência, né? Eu tive uma Toro aí que foi roubada, mas eu gastava R$220 cada 2 dias com a minha Toro. Então, é um consumo relativamente alto, mas eu ando bastante. E eu comprei um Prius, né? Peguei o dinheiro do seguro e comprei um Prius. Hoje eu gasto R$270 para 2 semanas. Né? Que eu gastava 220 para 2 dias, eu gasto 270 para 2 semanas. Então, a diferença é absurda. Não tenho nem um pouquinho de vontade de voltar atrás no que eu tinha antes, né? Então, coitado do ladrão, né? Tem dó dele. Se ele tiver com o carro ainda, ele não deve estar muito feliz com esse carro, não. Vai ter que roubar gasolina também. Vai. Ai, cadê? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, né, a diferença de veículos híbridos e elétricos. E espero você no próximo programa aí com o professor Sérgio. Eu vou convidar ele toda semana. Se ele puder vir, ele vem. A gente vai estar falando de outros assuntos também aqui. Muito obrigado, viu, Sérgio, pela presença. Eu que agradeço, Roberto. Ele já está acostumado a vir aqui, né?
Valeu, Sérgio. Até mais. Gente, muito obrigado, um grande abraço e vejo você na próxima quinta-feira, nosso Papo Tesla Brasil. Abração, até lá.